Basta dar aulas de literatura para perceber que os leitores jovens, na maioria, não são bons observadores. Sei disso por meus próprios livros antigos, rabiscados de cima a baixo 20 anos atrás, quando eu era aluno e sublinhava sistematicamente detalhes, imagens e metáforas que me agradavam e que agora me parecem triviais, enquanto deixava passar na maior tranquilidade coisas que hoje me parecem maravilhosas. Nós crescemos como leitor, e quem tem 20 anos ainda é mais ou menos virgem. Os jovens ainda não leram literatura suficiente para aprender com ela de que modo lê-la. Olá, eu sou a Luma Carneiro, bem-vindo ao canal Extraordinário Leitor Ordinário, e eu estou aqui hoje para responder uma pergunta que nunca ninguém me fez e que na verdade eu achei que nunca iria responder, mas que agora eu acho que vai ser bom sim. Bom, para quem conhece aqui o canal, já um pouquinho das antigas, vai lembrar que esse canal já vai fazer 5 anos esse ano, inclusive. Deixa eu ver aqui a data do primeiro vídeo. Foi no dia 19 de dezembro de 2014. Faz muito tempo. Eu era uma garotinha. E a primeira parada do canal foi no dia 3 de abril de 2015. Ou seja, menos de 4 meses depois. E entre esse último vídeo da primeira temporada até eu voltar a fazer vídeo, demorou 2 anos e meio. Quer dizer, um pouquinho mais de 2 anos e meio, eu acho. Porque eu voltei no... Não, um pouquinho menos. Um pouquinho mais de 2 anos só. Que foi no dia 31 de julho de 2017. Eu parei no dia 3 de abril de 2015 e voltei no dia 31 de julho de 2017. A questão que fica é por que eu fiz essa parada. Então a pergunta que fica é por que eu parei por mais de 2 anos esse canal? E a resposta é porque eu não me sentia pronta para ter um canal. Quando eu comecei a gravar, lá no final de 2014, eu achei que eu ia assim, gravar, sabe? E eu fui percebendo que gravar é mais difícil do que parece, porque assim, eu vinha aqui, ligava esta mesma câmera, não mudei de câmera esses anos todos, e eu vi que as minhas resenhas, as minhas ideias que eu queria falar sobre o livro em questão, era muito superficial, né? Assim, um dos vídeos que eu acho que é o vídeo que eu menos gosto aqui no canal, na verdade, é o vídeo do rabisco de Vidas Secas. Ainda tá aqui, eu nunca vou tirar nenhum vídeo do canal. Se eu postei, tá postado. Aquele vídeo, quando eu terminei de gravar, eu fiquei assim, meu Deus, que vídeo ruim. Porque é o que todo mundo já sabia do livro. Tipo, você vai ver aquele vídeo e você vai perceber, tá, eu poderia ter lido isso aqui em qualquer... ou ouvido em qualquer outro canal, ou lido em qualquer outro site. E foi um livro barra vídeo que me fez ficar assim, meu, não tô pronta pra ter canal de livros no YouTube. E aí eu acho que quando eu fiz mais uns 2 ou 3 tentando lidar ainda com essa noção de isso aqui não tá saindo do jeito que eu imaginei. Até que um belo dia eu disse assim, assim, pra falar a verdade não foi um dia, foi um processo assim, porque eu sempre demorei muito entre um vídeo e outro pra gravar, até hoje. E aí, sei lá, o último vídeo dessa primeira leva, eu não sabia que ia ser o último, mas acabou sendo. E eu passei 2 anos e meio. Teve um período desses 2 anos e meio, vou arredondar 2 anos e meio, que eu achei que eu nunca mais ia voltar, de verdade. Teve um outro período que eu achava que eu ia voltar, mas não estava pronta. E teve o terceiro período, que era o que eu achava que ia voltar e já estava começando a querer voltar. E aí foi que de fato não demorou muito, veio a segunda leva de vídeos aqui no YouTube, no meu canal do YouTube, que começa com que eu comprei na Amazon Day, o meu TCC, o livro que eu rabisquei no meu TCC e tal. Quer dizer, eu apreciei no meu TCC e fiz um rabisco aqui no canal. E aí teve essa segunda parada, mas essa segunda parada foi por razões técnicas de 1 ano. Razões técnicas, ok? Eu vou falar só da primeira parada, que foi de basicamente 2 anos e meio. Por que eu parei? Porque eu não me senti pronta. E o que foi então que me fez ficar com essa vontade de voltar? Eu continuei me sentindo despreparada? O que é que eu fiz nesses 2 anos e meio? Bom, eu percebi, na verdade, que eu precisava de ajuda pra ler o que eu tava gostando de ler na época. Por exemplo, Vidas Secas é um livro legal, um livro não é difícil nessa primeira camada de você entender a narrativa, não é um livro difícil. Mas você ir nas outras camadas é que é o problema e que eu não consegui ir. E o que eu quero dizer é que nesses 2 anos e meio eu amadureci. Esse é o tema, na verdade, do vídeo. O meu amadurecimento enquanto leitora. Eu já estou pronta para ser colhida? Provavelmente não. Mas eu me considero, sim, bem melhor do que quando comecei o canal. Porque eram resenhas bem ruinzinhas, vamos falar a verdade. Então, o que foi que eu fiz? Eu só continuei lendo o que eu já lia. Eu só continuei vendo mais jornal e tendo mais noção de mundo. Isso ajudou, com certeza. Eu não ter parado de ler, por mais
que eu tenha ficado esses 2 anos meio off. Ou ter visto jornais, lido revistas, sim, ajudaram. Mas o que mais me ajudou foi eu perceber que assim, ok, devem ter pessoas que já nascem sendo capazes de ler os grandes clássicos da literatura e perceber camadas, temas, definições, contexto histórico, filosófico, sociológico, anatômico. Mas eu não. E eu queria ser assim. Eu queria ser essa pessoa assim que, sabe, sei lá, como é aquele livro Grandes Sertões Veredas. Eu queria ler Grandes Sertões Veredas em uma semana. E achar que, uau, queria ler Ulisses em uma semana. E mó fácil esse livro. Não sou esse tipo de pessoa. E assim, tenho dificuldades, ok. Então eu disse assim, vou começar por baixo. Vamos começar lendo um pouquinho de teoria literária, ou crítica literária meio básica e tal, pra gente entender. Pra que quando eu vá ler outros livros, eu já comece a não mais engatinhar, mas a realmente dar os primeiros passos nessa questão da compreensão, de uma melhor compreensão. Eu comecei, esses livros eu nem tenho mais aqui em casa, mas eu comecei com os livros do Thomas C. Foster, enfim, que era para ler literatura como professor e para ler literatura como professor e como ler romances como um especialista. Eu comprei esses 2 livros, na época gostei bastante, mas eu nem tenho mais esses livros porque conforme eu fui passando, enfim, terminada a leitura, conforme foi passando o tempo, eu fui percebendo que esses livros eles são um pouquinho, como é que eu posso? Não é bem propaganda enganosa, ajuda alguma coisa, mas assim, ele parece que tá te vendendo a fórmula mágica, sabe? Você lendo os livros dele, ele te diz assim, você vai entender qualquer livro a partir de hoje, porque, tipo, tudo é só figurinhas. Porque esses 2 livros trabalham bastante com simbolismo, sabe? Então, tipo assim, se chover durante a mocinha ter terminado o namoro dela, significa que ela está, sei lá, sendo lavada de todos os seus problemas e, como é que eu posso dizer assim, pronta para uma nova aventura, ela amadurece por causa de uma chuva. E ele vai, assim, meio que destrinchando códigos pra você, o que é legal. Mas a literatura não é só uma questão de códigos que você precisa quebrar, não é uma Matrix, sabe? Sei lá, assim. E aí eu lembro que esses vídeos me ajudaram, por exemplo, eu fiquei mega feliz quando assisti o livro. Quando assisti o livro foi ótimo. Quando assisti o filme A Culpa é das Estrelas, eu li o livro. Mas quando eu assisti o filme, eu tive um estalo. Porque eles visitam lá quem tem que visitar, nem lembro mais o nome do cara. E aí são maltratados e vão pra casa da Anne Frank, se eu não me engano, visitar. Mas assim, são escadas, então eles precisam subir. E a garotinha tem problemas respiratórios e tal. Carrega um balão de oxigênio ou alguma coisa assim. E aí eu lembro que eu fiquei assim. Mas ela diz assim, não, eu vou, porque isso aqui é o meu obstáculo, né? Mas não é um obstáculo só daquele momento, é um obstáculo da vida que ela tá ultrapassando. A ponto de que ela ultrapassa esse obstáculo, que é uma mera escada, mas na verdade é um obstáculo interior, que lá naquela mesma noite ela tem sua primeira noite com o Gus, eu acho que era esse o nome dele. Então eu fiquei assim, uau, quer dizer que essa escada aqui não é só uma escada, é uma metáfora pra vida, ela superou muitas coisas subindo essa escada. E eu associei com muita coisa que eu tinha lido no livro do Foster. E aí eu fiquei assim, uau, códigos. Mas com o tempo você vai percebendo que não é assim. Alguns livros podem ser escritos em forma de códigos em que você precisa reconhecer que um boa noite não é só um boa noite, é símbolo para tal e tal e tal. Mas literatura não é só simbologia. E ele tem um quê de, sabe, eu já superei tudo isso, assim, que é meio pedante. Então eu acabei até me desfazendo desses livros, nem tenho mais. Eu tô lendo agora esse aqui, que é o Jornada do Escritor, do Christopher alguma coisa. Que é a Jornada do Escritor, Estrutura Mítica para Escritores. Que nada mais é do que a jornada do herói. Ele vai dar quais são os personagens que precisam, os arquétipos. Gente, agora deu um branco aqui. Uma dessas 2 palavras, dessas 2 pronúncias, em que você precisa para realmente fazer uma jornada do herói bem sucedida. E também os estágios dessa jornada. É um pouco parecido com o do Thomas Foster, em certo sentido sim, tá? Aqui, tá um labirinto aqui. O porquê que eu não dou um crédito um pouquinho maior para esse livro aqui, que realmente ajuda, tá? Porque ele faz uma coisa que o Foster não faz. O Foster te dá uma fórmula pronta e diz, dane-se, é isso aqui. Se você não quer aprender isso aqui, problema seu. Não, você não vai passar disso aqui.
Apesar desse Christopher aqui te dar várias fórmulas, ele abre uma exceção e diz assim, olha, eu tô te dando fórmulas, mas não é pra você seguir elas sempre. Faça o que quiser, sabe? Acrescente, retire. O legal de eu te dar a fórmula é você brincar com ela, é você esticar até o ponto em que aí depois desanda, ok? Então, eu ainda gosto desse livro aqui e tô lendo, acho que já tô quase na metade do livro e realmente é legal pra você entender, mas assim, um nível muito básico ainda de entendimento, ok? Tipo, você não vai ficar vendo todo o filme, ah, esse é o vilão, esse é o mentor, esse é o arauto da aventura, sei lá, esse aqui é o pícaro, sabe? Isso não é, sabe, sei lá, uma literatura, uma análise literária muito aprofundada da questão, talvez. Mas ainda assim eu gosto disso porque ele diz assim, não me leva muito a sério, não. Então eu gosto dessa vibe, assim. Por isso que eu ainda recomendo esse livro aqui, mas o do Thomas Foster nem tanto. O livro que eu tô lendo agora pro mês de março é esse aqui, Como Funciona a Ficção, do James Wood. E o trecho de abertura foi tirado desse livro. E ele fala, mais uma vez, né, que jovens de 20 anos ainda não conseguem se aprofundar tanto na literatura. Eu tenho 26 e eu me senti assim, ainda me sinto assim, acho que ainda não consigo ir tão fundo quanto eu gostaria. Mas em relação aos 20 anos, que eu tinha, sei lá, 21 quando comecei o canal, eu concordo com ele. Eu concordo muito com ele. Acho que é geral, mas não é, quer dizer, é em sua maioria, mas não é absoluto. Deve haver algum jovem de 20 anos que consegue ler os grandes autores e entendê-los. Mas não é a realidade, não era a minha realidade, ainda continua não sendo a minha realidade. E aí, esse livro na verdade é uma releitura, e é um livro da Kozak Knife, mas se eu não me engano tem uma edição mais nova. E é uma releitura, assim, que a minha primeira leitura foi tão afobada que eu só tô conseguindo entender agora, tipo, mesmo assim. Na primeira leitura eu tava, tá, ok. Porque eu ainda tava numa coisa que era... E agora sim eu vou falar do meu amadurecimento, assim, do porquê que eu acho que eu amadureci, que era assim, logo ali naquele momento de 21 anos e quando eu parei o canal, enfim, menos de 4 meses eu parei o canal, foi justamente de eu não entender, mas eu disse assim, tá, eu preciso entender. Fui primeiro atrás de teoria, de material, mas algo tinha que mudar dentro de mim também, né? Não era só eu ficar enxertando coisas. Coisas precisavam ser mudadas. E sem perceber, assim, não sei se é só porque eu tô ficando mais velha, não sei. Se eu criei essa consciência, se eu fui me forçando a criar essa consciência, que era, eu preciso ler de um outro jeito. E por que eu acho que eu amadureci? Um pouco, que seja. Antigamente, quando eu lia um livro e eu não entendia, sei lá, definições, por exemplo, assim, eu até trouxe esse aqui, eu tô lendo esse aqui agora do Continente, como é da série O Tempo e o Vento. E, por exemplo, aqui fala da Revolução Federalista. Se eu pegasse esse livro aqui com 15 anos e... tá, ok, fala da Revolução Federalista, tá, o que era a Revolução Federalista? Era esse negocinho que passava aqui no Sul, beleza, então vamos ler o livro. E pronto, eu ia muito nua e crua pra leitura de um livro. Hoje, ao pegar este livro aqui já nesse resumo do livro aqui atrás, já tem muitos termos que eu não conhecia. Aqui fala das missões, porque o que é missões? Eu conheço missões em termos geral, mas o que é missões? Então eu fui pesquisar o que é missões. Não dá mais, porque antigamente eu achava assim, não, eu tenho que entrar no livro de uma forma totalmente despreparada, e se o livro... E eu tenho que entender o livro, mesmo assim, mesmo entrando, me jogando de cabeça, eu tenho que entender completamente o livro. Senão a culpa é minha. Ou então a culpa era do autor, tipo, eu achava mais ou menos assim. Aqui fala de missões. Se no próprio livro não explicar o que é missões, então é culpa do autor e não minha, de eu não ter entendido. Sabe, era muito assim, tipo... Ai, meu Deus, hoje em dia eu penso e fico assim, meu Deus, que cabeça era minha. Porque eu não gostava muito de perder tempo extra livro, entendeu? Pra mim, ler livros e ler livro bem era ler o livro, sabe? Pra eu ler bem o livro, eu tenho que ler o livro e acabou. E não é assim. A gente precisa, ao menos eu acho que a gente precisa se cercar de coisas, de ferramentas que façam com que a gente entenda melhor o livro. Seja entender melhor o contexto, seja entender melhor temas que o livro quer tratar. Porque eram coisas totalmente desconhecidas para mim antigamente, quando eu ia embarcar numa aventura. Entender o contexto, entender o lugar daquele livro no contexto histórico, no contexto, sei lá, político talvez. Entender... às vezes é bom entender até um pouco da vida do autor, porque às vezes é meio que uma biografia disfarçada, às vezes não. Então eu não me cercava de nenhuma ferramenta, sabe? Eu queria... Como é que eu posso dizer?
Eu queria navegar no mar sem ter nada, nem uma prancha, nem um barquinho, nem ninguém. Tipo, eu só seria uma boa leitora se eu conseguisse fazer isso. Pode ser que alguns consigam, eu não consigo. E amadurecer, pra mim, foi o reconhecimento de que eu não estou boa ou não sou boa, tanto faz, o suficiente pra encarar leituras em certos níveis sozinhas. E tá tudo bem. Isso foi um processo que me levou algum tempo. Mas quando eu voltei, acho que meu TCC me ajudou muito nisso, porque realmente o TCC você não vai conseguir fazer um TCC sozinha. Eu percebi isso, apesar de eu amar o Coração do Caçador Solitário, eu percebi que, se eu ficar só eu e o livro e eu, durante 4 meses da minha vida, nada vai sair daqui. Eu preciso de gente que já estudou esse livro, eu preciso de gente renomada que já estudou esse livro. E ok, vamos fazer isso, vamos fazer juntos. Não tem problema nenhum, você não sai diminuído dessa experiência. E foi um processo de amadurecimento. Hoje eu amo ter material de apoio. Às vezes eu pesco uma coisa aqui e digo, ok, talvez caramba, eu pesquei isso aqui e não consigo desenvolver o tanto que eu queria, mas eu consegui pescar coisa que antigamente eu não faria isso. Um livro que eu fiz isso, e já tem resenha aqui no canal, rabisco aqui no canal, vou deixar o link lá embaixo, foi esse livro aqui, O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Esse livro aqui, aluna de 15, de 20 anos odiaria esse livro. Aluna de 25, li esse livro, acho que 25, os primeiros dias de 26 anos, foi uma aluna que ainda teve muito trabalho para ler esse livro. Eu conto toda a minha jornada, a minha aventura lendo esse fininho. Mas é um livro que me deu trabalho, mas é um livro que eu adorei ler. Quando eu terminei, eu fiquei assim, meu Deus, que aventura prazerosa. Não só porque o livro realmente é bom, mas porque eu consegui escalar, porque eu consegui cavei o tanto que eu queria. Provavelmente não, absolutamente não. Mas a aluna de 20 anos aqui não ia conseguir cavar nada, ela ia andar só sobre o solo, o tempo todo sobre o solo. Então, esse livro aqui, essa reflexão, inclusive vai ser o próximo vídeo do canal. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas só pra dar um spoiler, assim, se você quer entender mais literatura sem ser nesse livro, nível de códigos, tudo é um código, sabe? Não tem realmente muita inovação na literatura. Se você entender um código, você desmembra e entende 100, 20 mil. Não. Se você quer a literatura como arte livre e tal, essa coisa toda, eu recomendo muito esse aqui, do Como Funciona a Ficção. Um segundo momento, que pode ser confundido com o primeiro, mas na minha cabeça realmente não, eu não consigo confundir. Uma segunda etapa que eu alcancei nesse meu amadurecimento é parar e reler. Parar e reler. Parar e reler. Antigamente, eu vinha entendendo a história e tal. Se eu chegasse no parágrafo, eu acho que eu reli a segunda vez, estourando muito uma terceira. Ah, tá muito difícil, segue. Hoje em dia não. Peraí. Tem coisa aqui que eu não entendo. Tem coisa aqui que ainda talvez eu precise realmente de novo a estrutura do cavar. Preciso cavar. Mas hoje em dia pra mim é prazeroso isso, sabe? Há anos atrás, eu achava isso um tédio absoluto, sabe? Eu digo assim, não, tem história pra frente, vamos ler, quero saber lá como é que termina. Eu começo a me questionar se eu gostava de ler realmente. Porque assim, quando eu, me deparava com uma metáfora muito difícil, eu até tentava entender. Mas, quer saber? Acho que não vai fazer tanta falta assim. E tem história à frente, sabe? Vai ter o clímax à frente. Quando vinha algumas análises, algumas definições, algumas digressões, acho que o último livro que eu posso dizer que eu fiz isso, de ter desistido, que eu cheguei a desistir por causa de tanta digressão, foi Os Miseráveis. Assim, teve uma hora que eu cheguei assim, chega, eu quero história, eu não quero ficar refletindo sobre a França, sobre valores éticos e morais. Eu quero história, eu quero saber do Jean Valjean, acho que é Cosette o nome, né? Eu quero saber deles, entendeu? Então eu acho que foi um marco, assim, pra mim. Porque eu percebi que, assim, eu não tô dizendo que você tem que amar todos os grandes clássicos, não é isso. Mas aventuras são aventuras. Se você entra numa aventura é porque você quer terminá-la. Se no final você vai gostar ou não, são outros 500. E aí eu fui percebendo, caramba, hoje em dia, é porque eu não vou pegar agora pra ler, mas eu acho que se eu fosse ler Os Miseráveis hoje em dia, a primeira coisa que eu faria é tirar o pé do acelerador. Porque eu acho que eu lia muito assim antigamente. Sempre em frente, nunca parar. Sempre seguir. Como se isso fosse... Era aquela velha história da quantidade versus a qualidade. Só uma boa leitora se eu li esse livro aqui em uma semana. Mas e se você entendeu 10% em uma semana? E você, sei lá, poderia ter entendido 100%, 90% em um mês.
Então hoje em dia eu vivo muito mais calmamente a leitura, apreciando a leitura. Esses são os grandes dois pontos, assim, que me fizeram, quer dizer, não me fizeram amadurecer, me fizeram perceber que eu estou amadurecendo, né? Que é ok pedir ajuda, literalmente, e também, sabe, parar, apreciar a vista, perceber que, ok, o autor fez esse pit stop aqui para que eu parasse e refletisse, então vamos seguir o que o autor quer que eu faça. Mas eu também percebo o meu começo de amadurecimento em coisas pequenas. Por exemplo, hoje em dia eu prefiro muito mais, como é que eu posso dizer? Como é que é? Detalhamentos e descrições do que diálogos. Antigamente eu preferia diálogos, sabe? Tipo, aquela coisa meio que novela mexicana, um joga na cara do outro, um ataca o outro, um defende o outro, ou então, sei lá, casos de amor, um se declara pro outro, o outro vai se declarar mais ainda. Hoje em dia não. Hoje em dia eu ainda gosto, quer dizer, acho que tudo tem o seu lugar. Mas hoje em dia eu consigo mais, assim, gostar mais do que tá subentendido no livro, às vezes, do que necessariamente está escrito. Às vezes eu consigo apreciar melhor a mensagem que você cria de um livro do que a frase mais marcante de um livro, talvez. Porque a frase mais marcante, às vezes, leva a essa reflexão, né? Enfim, são coisas que eu percebo. Outra coisa pequena também é o quanto eu deixei de endeusar o livro no sentido físico da coisa. Antigamente o livro ficava na estante, aquela coisa linda. Hoje em dia eu rabisco mesmo. Eu só não passo marca-texto porque, sei lá, eu acho que mancha depois, mas eu rabisco. Sabe, eu rabisco mesmo, eu pego lápis, anoto coisa na margem. Eu faço... Alguns vão me chamar de monstro aqui, mas coisas que eu não faria há 5 anos atrás. Por exemplo, se eu estiver lendo esse livro aqui, e eu já fiz isso algumas vezes, e tipo, tô sem nada pra rabiscar qualquer coisa, mas eu preciso relembrar disso aqui mais tarde, eu vou, meu filho, faço assim, ó, fazer na frente de vocês, não me processem, hein? Eu marco assim, ó, e fecho mesmo. Porque quando eu chego em casa, eu continuei minha leitura, mas quando eu chego em casa eu estou lá e lá está. Eu não tô dizendo que, sei lá, você só é um bom leitor se você conseguir fazer isso com seus livros. Eu tô falando que no meu caso eu me sinto assim por ter feito isso, mas não tô aplicando isso à regra geral de ninguém. Acho que coisas gerais que eu poderia aplicar são os 2 primeiros, que é você parar, analisar, refletir as passagens difíceis e, sabe, não ficar tipo, tô perdendo tempo parando aqui. E a segunda é se cercar de coisas extra livros, seja vídeos, seja resenhas sobre livros, seja artigos, seja um crítico literário que já falou dele, pra você, ou antes ou depois, esse momento eu deixo muito a seu critério, mas você não achar que, não, só o que eu sei e nada mais, sabe? Acho que a gente não cresce assim. Mas os 2 últimos que são apreciar mais, às vezes, uma descrição do que um diálogo é uma coisa minha. Acho que Tolkien me ajudou muito nisso, assim. É claro que eu não gosto de absolutamente qualquer descrição do Tolkien, algumas eu ainda acho enfadonha assim, mas me ajudou muito no processo de perceber que a gente não diz tudo que a gente pensa, entende? Então aquela coisa do diálogo, de uau, essa frase chocante, é legal, mas nenhum livro é feito 100% de diálogo. E a segunda coisa também é muito pessoal, de, sabe, gente, isso aqui é pra mim, eu vejo assim hoje em dia, isso aqui é um papel, tá tudo bem se você riscar, quer dizer, se você não, se eu riscar, se eu dobrar, o mundo não morreu. Pra terminar o vídeo, eu trouxe 2 livros que eu acho que mostram um pouco, talvez, do meu crescimento. Que é o livro que me ajudou a saber que ler era uma coisa que eu queria fazer mais, que é Uma Menina que Roubava Livros. Mas a Luma de hoje, se pegasse esse livro pela primeira vez, talvez não gostasse tanto da Luma de 15 anos que pegou esse livro pra ler. Tendo dito isto, eu quero dizer que se a Luma de 20 anos, 26 Luma, se a Luma de 26 anos pegar esse livro para reler, ela ainda vai gostar muito. Mas não sei se tanto por causa do livro em si, ou se por causa da Luma de 15, que traz boas recordações. Então, não sei, eu fico um pouco na dúvida. Talvez um dia eu pegue para reler e diga assim, nossa, eu cresci. Aí eu vou poder medir um pouco do quanto eu cresci. Porque, sei lá, eu olho pra esse livro com os meus olhos de 15 anos, que eu adorei, que eu chorei, que eu me emocionei, que eu me relacionei muito a fundo, né? Mas a Luma de, sei lá, 26 anos, já tem muito mais noção de mundo, já tem muito mais contexto histórico dessa história do que a Luma de 15, com certeza. E de novo, esse aqui acho que eu devia ter uns 18 quando li,
que é o A Cidade do Sol, do mesmo autor do Caçador de Pipas. É um livro que eu também gostei pra caramba. Mas esse eu tenho certeza que eu ia gostar naquele sentido de uma história legal. Mas gostar em termos de aventura, de superação, em termos de compreensão, eu acho que esse livro aqui não é tão profundo assim quanto, por exemplo, O Coração das Trevas. Esse livro eu reli, deve ter uns 3 anos que eu reli, não gostei muito, mas nessa coisa de... É um livro bobinho, entendeu? Provavelmente, esse aqui eu ainda compraria, sei lá, se estivesse à venda hoje em dia e eu fosse comprar a primeira vez que eu fosse ler. Esse aqui, eu acho que nem tanto o título me atrai, mas assim... Mas eu acho que é isso, né? A gente crescer, a gente amadurecer, passa por processos da gente deixar de gostar de coisas que a gente gostava, inclusive na literatura, por que não? Enfim, eu trouxe um bocadão de livros, né? Acho que os livros mais variados possíveis. Trouxe livro de teoria literária, trouxe livro de crítica literária misturado com teoria, trouxe uns livros um pouquinho mais bobos. Ok, é difícil falar que esse livro é meio bobo, assim, mas é só no sentido de contar história, não no sentido de tema, ok? Acho que esse aqui é a mesma coisa, né, pra falar a verdade. Trouxe livros um pouquinho mais, né, que exigem um pouquinho mais, não tem como não exigirem. Opa. Mas enfim, eu acho que tá respondido. Para quem um dia me perguntar, caso fosse o meu canal, por que ela não parou mais de 2 anos de fazer canal. Eu voltei. De novo, o TCC me ajudou bastante a entender que eu precisava de ajuda. E aí eu não parei mais. E hoje em dia, quando eu termino uma resenha, seja do Lobo do Mar, que eu acho que foi a primeira resenha que eu fiz nessa minha volta mesmo, por enquanto definitiva. Eu gostei muito da resenha que eu fiz. Não é uma resenha definitiva. Se eu ler daqui a 10 anos, com certeza eu vou entender mais coisas, vou perceber mais coisas. Gostei da minha resenha no Coração das Trevas. Inclusive gostei da minha resenha dos contos do Guy de Maupassant. Eu tô gostando, sabe? Hoje eu termino um vídeo tendo gostado do que eu fiz. Quando eu não gosto é no sentido visual da coisa. Às vezes eu acho que eu me mexo demais. Às vezes eu acho que eu gaguejo demais. Às vezes eu acho que eu me perco um pouco. Mas em relação ao conteúdo, talvez eu, sei lá, não consiga me expressar tão bem quanto funciona aqui dentro. Mas eu perceber essas coisas, de começar a, mas não só andar mais em, sei lá, em terreno plano, mas começar a cavar, sabe, faz com que eu me sinta motivada a continuar o canal. E é claro que eu não quero parar aqui, eu tenho muitos outros livros aqui de teoria e crítica literária que eu vou lendo aos poucos. Esse aqui é um livro que não necessariamente é um livro de consulta, porque geralmente livros assim sobre literatura são livros mais de consulta, mas esse aqui você pode pegar e ler como um livro só, que é um livro que eu vou resenhar, inclusive, provavelmente no próximo vídeo. Gente, eu acho que eu falaria aqui por mais uns, sei lá, 40 minutos ainda, mas eu quero deixar então esse recado para que você não desista caso você se sinta na mesma jornada que eu estive, não sabe, ok, gente, o importante, o primeiro passo é você perceber então que você não está contente no lugar que você está. O segundo passo então é, o que é que eu posso fazer para avançar? E temos materiais para avançar. Você não precisa ficar sofrendo. Eu sofri acho que, sei lá, quase 1 ano até me decidir aventurar mesmo nessas coisas de autores renomados, de críticos consagrados, enfim. Mas é isso, eu acho que o canal não para mais. Posso dar umas sumidinhas porque eu sempre demorei entre um vídeo e outro, não é de agora. Mas eu realmente acho que ainda vou ficar aqui por bastante tempo, vocês vão ter que me engolir. Tchau, beijão pra todo mundo.